Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje tenho o grande prazer de receber aqui no programa a grande colecionadora de itens do universo geek, Moriá, que possui um canal no YouTube chamado de Coisa de Moriá. Tudo bem contigo? Olá, tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem com você? Opa, aqui tá tudo ótimo, melhor agora, um grande prazer ter você aqui no programa, ainda mais pra falar de um hobby que me remete à infância, lá na época que eu comprava um Kinder Ovo por dia, numa época que era barato. Barato assim, né? Relativamente, né? Se a gente pegar o salário daquela época, também é é um efeito, como fala, é o efeito da nostalgia, né? A gente achava que era mais barato, mas eu ainda acho que era mais acessível que hoje, não sei. Bem mais. Eu tenho essa sensação, mesmo sendo talvez o mesmo valor equivalente, eu acho que hoje em dia eu compro bem menos Kinder Ovos. Quanto tá o Kinder Ovo hoje em dia, por curiosidade? Olha, eu não faço ideia, faz um certo tempo que eu não compro. A última vez que eu comprei, tinha aquela caixinha que vinha 2, que era 2 por 11, 2 por 12 reais. Nossa senhora. Então assim, mais ou menos 6 reais cada um. Mas eu acho que isso aqui já tá muito além disso. Não faço ideia, gente. Comentem aí quanto que tá o valor do Kinder Ovo. Nossa, eu lembro, acho que foi ano passado, eu fui comprar ovo de Páscoa e tinha aquele ovo de Páscoa da Kinder Ovo, né? O ovinho de 500 gramas tava tipo o valor de 2 quilos de outra marca, sabe? Era um negócio absurdo. Sim, e é assim, eu me dei conta dessa discrepância de preço também, atual, quando eu viajei e comprei um ovo de Páscoa, né, desse grandão da Kinder, mas lá na França. E aí, eu comprei, ele é muito maior do que o que é vendido aqui no Brasil, e vinha um brinde do Super Mario. Também uma miniatura, assim, entre aspas, porque era um boneco muito maneirinho, sabe? Eu até fiz vídeo no canal. E aí eu falei assim, pô, nossa, que caro que deve ser, né? Eu pensei, nossa, na hora que converter isso daqui vai dar uns 200 conto. E não, ele era... Se não era o mesmo preço do ovo vendido aqui no Brasil, ele era mais barato ainda. Só que ele tinha quase 1 quilo. Sendo que daqui é 300 gramas, 500 no máximo. Talvez seja algo parecido com o que acontece com os produtos da Apple aqui no Brasil, né? Porque aqui no Brasil, pra gente conseguir um produto da Apple é muito caro, mas aí quando você chega lá fora, é um produto acessível para as pessoas, de certa forma. Pois é, exato. Acho que a gente tem muitas taxas que acabam encarecendo esses produtos, né? E eu fiquei pensando, nossa, é verdade, ovo de Páscoa não tá compensando, né? Não, definitivamente. E olha que assim, eu sempre comprei ovo de Páscoa todos os anos. Até fazia vídeo pro canal e tal. E esse ano eu acho que eu comprei... Pra dizer que eu não comprei ovo de Páscoa, eu comprei um. Que eu comprei depois da Páscoa, porque tava em promoção no mercado. E aí eu fui lá e comprei. E é isso. Mas geralmente eu comprava mais antes. Chega essa época da Páscoa, não tem jeito, a gente acaba comprando um, assim, porque é meio simbólico também, né? Quer ter aquilo. Você vem com um brinde legal, né? Sim, também tem a questão do brinde também. Eu tenho aqui em casa um só, que foi do McDonald's, na época que saiu o Super Mario, né? Aí eu comprei isso em 2014. Eu fui Acho no que McDonald's. uma das primeiras coleções do Mario que saiu. Provavelmente, eu comprei um McLanche e aí pedi um brinde do Super Mario. Tem aqui o bonequinho do Mario, tá aqui comigo até hoje aqui. É o único que tenho desses brindes que sobrou. E eram muito bem feitos, né? Esses primeiros que saíram do Mario, eu lembro que a qualidade dele era realmente de uma miniatura muito legal de ter em casa, dado o preço dele. Então compensava.
A minha tá aqui até hoje. Tipo, você olha assim, tipo, não tem nada nela. E eu já dei umas quedinhas assim nela, sabe? E não Uhum. danificou nem nada. Então, assim, tipo, é um material de qualidade mesmo. Sim, é super resistente. Mas, enfim, a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Só Aham. que antes de começarmos, temos uma tradição aqui no Spider-Cast. Porque, assim, a galera que nos escuta aqui é um bando de nerd. E eles querem indicações. Então, o que você tem consumido aí nos últimos dias aí da cultura pop? Seja filmes, séries, livros, qualquer coisa que você queira indicar aí pro pessoal que nos escuta. Ah, eu sou uma pessoa que eu não consigo acompanhar coisas muito atuais. Até consigo, na verdade. Uhum, Mas ainda fico presa num looping, assistindo as mesmas coisas de novo, de uhum. novo, de novo. Então eu me dei conta que eu sou extremamente fã de sitcoms em geral, Boa. né? Então eu assisto tudo que é sitcom, assim, Friends, Ah, Seinfeld. Esses dias eu tô assistindo Seinfeld. Eu disse que eu tô assistindo porque eu já cheguei no último episódio e parei porque eu falei, eu não quero terminar. Eu vou esperar. Eu vou esperar esse último episódio para degustar ele com mais calma. Porque eu fui assistindo muito rápido. Então, Seinfeld, How I Met Your Mother, The Big Bang Theory, já Porra. maratonei milhões de vezes, tô assistindo de novo. Modern Family, tudo que é sitcom, eu gosto de acompanhar, porque é leve, é Uhum. conteúdo que assim é só para desligar a cabeça mesmo e dar umas risadinhas, ou tá fazendo alguma coisa e assiste. Mas eu também acompanho umas coisas mais atuais, como Stranger Things, a própria Wandinha, eu assisti, me surpreendi com a série. Eu pensei que eu ia encontrar uma coisa que eu não ia gostar, mas Uhum. acabei gostando. E Black Mirror ainda continuo assistindo, embora eu acho que as últimas temporadas não foram tão boas assim. Mas é isso. Eu sempre vou pender para esse lado da comédia e da sitcom. Sempre volto. Assim, assisto uma coisa nova e volto para sitcom, não tem jeito. Eu tenho uma história com o sitcom, né? Porque durante a pandemia eu assistia Friends esporadicamente, né? Quando passava na televisão e tudo mais, né? Uhum, Eu nunca tinha parado de fato pra maratonar, pra assistir a história, pegar ali do primeiro episódio e ir até o fim. sim. E durante a pandemia, né, teve lá o lançamento do HBO Max no Brasil. Uhum, E na época eu tava com planos de assistir outras coisas, mas não tinha no catálogo logo no início. Eu assinei o serviço no primeiro dia que ele veio aqui pro Brasil. E uma amiga minha, né, chegou pra mim e falou: Não, já que você assinou aí e não tem nada em mente pra assistir, assista Friends. E eu fui assistir a série Friends. E me surpreendi muito, né? Tipo, virei um fã mesmo da série. Tipo, eu não. Era minha primeira vez assistindo, maratonando aquilo. sim. Depois da sequência fui pra How I Met Your Mother também. Putz, puta série legal também. Aham. E recomendo aqui também, caso você tenha curiosidade, aqui no Spider-Cast nós fizemos um episódio especial só sobre Friends, que contou com o Luke do canal Minha Vida é uma Série. Que Teve um, legal. teve um episódio só sobre How I Muito Met Your bom o Mother canal também. dele, inclusive. Volta e meia eu Ó, assisto coisas. o Luke é um parceirão aí, nossa, aí, um cara muito legal. Já veio aqui várias vezes também. Que Teve legal. o de How I Met Your Mother, que foi com Vitor Vaz, não sei se você Outro conhece. canal excelente, meu Deus, adoro as análises do Vitor, das coisas, justamente dessas séries que eu gosto de sitcom, ele sempre traz Uhum. umas análises tão boas, é muito bom também. Não, e um baita amigão também, o Vitor. E recentemente, pela primeira vez na internet, a gente fez aqui o crossover entre esses dois. O Luke e o Vitor, Que só falando sobre legal! Friends e How I Met Your Mother. Então, se você tiver Nossa, que algum tempinho riqueza depois, que deve ter sido esse episódio. muito bom. Tipo, se você tiver um tempinho depois, escuta, porque a gente falou muito sobre essas séries. E eu gosto Vou bastante. Eu sim. passei a gostar bastante de How I Met Your Mother, de Friends. Eu fui assistir The Big Bang Theory, terminei de assistir ano passado. Aham. E na sequência eu fui pra Seinfeld também. Você já assistiu Seinfeld várias vezes ou é a primeira? É a primeira vez. Seinfeld Ah, é uma coisa assim, eu já tinha tentado assistir outras vezes, mas eu sempre começava e não me pegava, sabe? uhum, Assim, não conseguia continuar, não achava graça e tal. Porque ele é uma série bem mais antiga, né? Se você pegar bem, toda essa leva, ele é antes de Friends, por exemplo. Então, sim. ele é mais uma coisa mais tá sendo moldada ali, né? E então não me cativava.
Aí esse ano eu me vi num momento sem nenhuma sitcom pra assistir. E aí eu falei: "Vou dar mais uma chance pra Seinfeld". E, meu Deus, é muito bom sim. Claro, você tem que ter um pouquinho mais de perseverança. É que nem The Office, né, você tem que Uhum. pelo menos passar da primeira temporada, porque a segunda aí começa a ficar muito, muito, muito bom. The Office é outra que eu volta e meia continuo maratonando de novo, de novo, de novo. E aí eu parei pra assistir e tô gostando. Então agora eu só não assisti o último capítulo, porque eu falei assim: "Eu não quero terminar ainda, vou deixar ainda um pouquinho esse gostinho de não assistir ainda". Ah, sim. Eu perguntei pra evitar até spoilers também, porque eu particularmente detestei o capítulo final de Seinfeld. Então, o duro que eu acho que eu já vi, eu já recebi spoiler na minha cara. E assim, eu não posso nem reclamar, porque é uma série tão antiga que é ridículo reclamar de receber um spoiler Sim. dela. Mas aí eu vi uma explicação sobre o final dela e eu entendi, e eu falei: "Ah, não, faz sentido, faz sentido". Então quando eu chegar nesse episódio, eu acho que eu vou estar um pouquinho mais, como fala? Calejada, sabe, assim, não vou Sim. ser surpreendida. Mas é um Tem uma final bem explicação. controverso mesmo. Tem uma explicação, né? Só que assim, o foda de Seinfeld é que eu demorei. Acho que foi a sitcom que eu mais demorei pra assistir. Porque não é diferente de Friends ou de How I Met Your Mother, ou até mesmo The Big Bang, que vai acontecendo as coisas. Você fala, agora eu quero ver o que vai acontecer no próximo episódio, né? The Big Uhum, Bang é um pouco menos disso. Seinfeld não, ele não. Dificilmente ele tem um episódio que tem ligação com o outro. exato. Então, esse formato narrativo, não é que eu não goste, mas eu fico aquela coisa, assisti, beleza, não tenho mais aquela necessidade de ver o outro episódio É. de imediato, né? Eu acho que é Acaba isso demorando um também. pouco. Acho que é isso também que não me prendia. Mas aí depois que eu entendi que o objetivo da série é ser uma série sobre nada, que é, Sim. que é. Gente, é isso. Vou dar spoiler pra vocês, quem nunca assistiu. A série ela sai de um ponto e não vai em lugar nenhum. Basicamente Uhum. é isso. Mas eu entendi que a intenção deles, dos produtores e tal, dos roteiristas, era exatamente essa. A gente não quer que o personagem. Nenhum personagem pode evoluir. Sim. Nenhum personagem pode aprender nada e eles têm que Uhum. ser completamente, assim, ferrados do jeito que eles são desde o começo. Então, eles passam aí, eu não sei, Seinfeld são 9 temporadas? 9 ou 10? Acho que são Eu acho que 9. são 9. São Então, 9. assim, são 9 temporadas onde os personagens saem de nenhum lugar e vai pra lugar nenhum também, entendeu? Então, depois que você entende isso, você começa a ver o humor por trás dessa parada. Porque acho que todos os outros sitcoms que a gente citou, todos eles têm evolução, né? Todos Uhum. eles têm, é que nem você falou, são histórias separadas, mas tem uma historinha de fundo que evolui, Tem. né? Eles conhecem pessoas, eles criam relacionamentos, eles mudam de emprego, evoluem de alguma forma, né? Seja pessoal sentimental ou nas carreiras, né? Mas Seinfeld não. Seinfeld, o objetivo deles é sempre esse, é nada de nada. Eles até zoam isso dentro da série, de uma série que eles querem fazer. Uhum. É muito engraçado. Depois que você pega isso, aí você entende o propósito dela. Depois quando você assistir o último episódio, você me fala que eu acho que o último episódio ele contradiz um pouco essa proposta. Mas aí você vai me contar depois. Mas tem uma curiosidade sobre Seinfeld que é muito interessante, é que o Jerry Seinfeld, ele é um ótimo comediante, mas ele é um péssimo ator. Então só deu certo Hum, ele fazer essa série porque ele estava interpretando ele mesmo. pode crer, pode crer. Isso aí não sou eu que tô falando, tipo, são as pessoas. Ele próprio diz isso na série, né? Na série não, nas entrevistas. Sim. Tanto que assim, a atuação dele, você percebe em alguns momentos, assim, que é aquela coisa um pouco assim forçada. Mas ele é um personagem. Não é que ele não tenha personalidade, mas ele não. Como que eu vou explicar? Ele é muito neutrão, né? Ele não. Sim. É isso, ele não tem personalidade. E aí que ele. E aí que tá a graça dele no final do dia, Uhum. né? Ele não tem nada. Mas eles vão isso dentro mesmo da série, quando eles vão fazer uma série deles dentro da série. Porque, ai, Uhum. gente, é muito assim: é a série dentro da série, contando sobre a Sim. série, zoando a série. É bem isso. E aí eles vão produzir uma série, justamente uma série que fala sobre nada. E o personagem dele na série vai ser o Jerry, que já é um personagem
enfim, vocês entenderam a bonequinha russa? Uma da coisa, né? Tem essas camadas. E é isso, e daí, na hora que eles estão produzindo a série, dentro da série, eles zoam essas coisas, do tipo, mas eu não sou um bom ator, eu sou só um Sim. comediante. E justamente, na vida real é a mesma coisa. Então, não é à toa que é um clássico, né? Seinfeld, por mais que a gente zoe e entenda Uhum. que às vezes demora para engatar ali, é um clássico aí das sitcoms. Inclusive, pra não dizer que eu só falei mal da série, né? Tem aquele episódio que a história é contada de trás pra frente, aquele episódio é sensacional. Puta Sim, episódio legal. sim, sim, não, ele tem nuances muito bons. Pelo menos 1 ou 2 episódios por temporada, você vai virar e falar: "Nossa, muito bom, valeu a pena assistir tudo para chegar aqui". Sim. E ainda falando desse aspecto de sitcom que você citou aí, Uhum. eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. E o final de How I Met Your Mother, o que você acha? Então, é difícil, né, ele é difícil de engolir. Quando você assiste pela primeira vez, você fica Uhum. indignado. Eu não sei, é uma opinião que eu vou e volto. Às vezes eu entendo o contexto, porque no final das contas sempre foi a Robin. É bem explicado. É bem Isso é. explicado. E é uma justificativa que cola. Eu, pelo menos, compro a ideia, sabe? De que, ok, ele volta ali e é a Robin no final das contas, né? Mas é muito triste você esperar por todas as temporadas pela mãe Uhum. mas é muito bonito também. E faz muito Sim. sentido no final das contas do porquê que que ele tá contando para os filhos dele e a mãe nunca aparece. Eu acho que a gente é aquela coisa, mano, você já devia ter suspeitado disso desde o princípio, né? Mas a gente tem a esperança de que tenha um final feliz, daquele felizes para sempre. Mas dá uma certa humanidade também, né, para aquilo. S- Sim, ficou um pouco mais real, digamos assim, né? Porque não é. Ficou Diferente de, por exemplo, Friends, tem um final muito bom também, que eu considero, mas muito. é um final, aquele clássico Felizes para sempre. Friends, ele fechou muito redondinho, muito no Felizes para Sempre, e eu acho que até por isso que talvez as outras séries, tipo How I Met Your Mother, não quis partir para esse caminho, né? Porque já basta toda a comparação com a outra série, Uhum. aí terminar também Felizes para Sempre, também acho que eles quiseram inovar um pouquinho. Mas é muito bonito a história, né, no final das contas, da mãe e, né, que é a Tracy e o Ted. É bem Sim. emocionante, né? Quando ele conta tudo, quando ele tá na porta do apartamento dela chorando, né? Que ele gostaria de ter mais não sei quantos dias para poder ficar Esse com episódio é ela. foda. E tem, né, vários momentos assim na série que dá aquele nó na garganta, mas é uma excelente série, assim. Eu também demorei para assistir um pouquinho. Eu acho que eu comecei quando chegou na Band. Teve uma época que passou na Band, e aí eu tinha uma amiga na faculdade que ela assistia, e eu falei: essa é a série que ela fala, que ela gosta e tal, eu vou dar uma chance". E aí que eu comecei a assistir. E é muito bom também. Só que eu concordo que às vezes demora para assistir qualquer sitcom, porque dependendo do episódio que você pega, você vai falar: "Ai, nossa, que porcaria, não quero". Mas quando faz que nem você fez, né, pegar desde o começo, acompanhar e ver que tem toda uma história, uma evolução naquilo, Uhum. é muito bom, é muito bom. É porque de todas as sitcoms que eu já assisti, diferente, por exemplo, até mesmo de Friends ou The Big Bang Theory, né? Ou Seinfeld, que tem episódios muito independentes, How I Met, de certa forma, é uma narrativa que tá sempre interligando os episódios. Então, se você pega na metade, você pode ficar sem entender determinadas coisas. Sim, não, isso é verdade. Isso é porque é toda uma jornada mesmo, né? Até pelo fato de ter um narrador que tá ali contando, tem que realmente partir de uma história linearzinha, né? Não dá para você abrir muito o final. E, Sim, inclusive, ele falou de narrador, eu lembrei, né? Young Sheldon também, você tá sim. acompanhando? Não, essa não. Ainda Olha, não. boa também. Muito, muito boa. Ela tem muitos elementos assim
Fora toda a parte do Sheldon em si, tem referências com The Big Bang Theory e também tá muito legal, muito divertido. E tem um quê de Anos Incríveis, sabe? Uhum. Só que mais voltado para humor, e nesse caso se passa na década de 90. Mas é muito boa também. Se você não assistiu, Uhum. quem gosta de The Big Bang Theory pode ir sem medo, assiste Young Sheldon, que é muito legalzinha também. Tá na fila pra eu assistir, na verdade, né? Porque é tanta coisa às vezes pra assistir que a gente Sim. acaba se perdendo um pouco. Não, vai sem Ah, medo. mas The Big Bang Theory foi uma série que fez sucesso por muito tempo, né? E meio que acabou ali no momento que, pelo que eu escuto falar, que o Jim Parsons, que é o ator que faz o Sheldon, resolveu parar mesmo da série, né? E como não tinha The Big Bang sem Sheldon, a É. série acabou ali e meio que tipo, foi um bom final, mas deixou sem conclusão, por exemplo, alguns personagens como o Rajesh, né? Ah, deixou em aberto, né? Eu não sei, o Raj, ele. É difícil, né? Também dar um destino para ele ali. Mas é aquela coisa que a gente falou, às vezes também fazer um final felizes para sempre para todo mundo fica meio controverso. Então, não sei. Às vezes eu penso, o Rajesh, ele é um espírito livre. Esse é o final para ele. É um espírito livre. Com certeza. Antes da gente Mas eu chegar acho na que eles parte. terminaram na hora certa. Ah, Eu acho que eles sim. terminaram a série na hora certa. E como é o mesmo diretor do Two Ian and a Half Sheldon? Men, Ah, não, do The Big Bang Theory é o mesmo que é o Chuck Lorre? Eu não sei se é o aí. produtor, eu não lembro agora na cabeça, mas é o mesmo. E é o diretor, alguma coisa assim. E aí, produtor, sei lá. E aí, ele também é do Two and a Half Men. E aí, acho que ele aprendeu a lição de que continuar uma série sem o protagonista não é uma boa ideia, né? É. Então, Isso é problemático. acho que ele terminou The Big Bang Theory na hora certa. Com certeza. Ao contrário de muita série que também se alastra muito e acaba perdendo o fôlego no final. Tem uma série que eu nunca assisti, mas eu já ouvi muito falar e passava no SBT. Era Hum. aquela O.C. Estranho no Paraíso. Nossa, nunca consegui assistir O.C., achava chato. Eu também, eu assisti tipo uns 2 ou 3 É. episódios e não me pegou. Mas eu escuto que ela tem um problema parecido, que na verdade foi o seguinte, eles mataram uma personagem lá dentro. Ah, O personagem sempre é uma série meio ali de tem comédia, tem né, um pouco drama, de provavelmente. drama, né? E tem uma personagem que ela era uma menina que ela era apaixonada pelo protagonista ali da série, né? Que é Ah, o casal romântico. E chega numa determinada fase ali da série e ela morre. Parece que um assalto, alguma coisa do tipo. E nisso ela é tirada da série, né? Porque uhum. o personagem dela morreu. E diz que a partir daí a série foi só ladeira abaixo. É complicado isso daí. Eu acho que isso acontece muito com várias séries. Uma que eu gostava de acompanhar esse tempo atrás, eu até maratonei de novo, era One Tree Hill, que era nessa Eu mesma falo, pegada. Que era também o pessoal jovem ali na escola, e, e a série é legalzinha também, mas aí começou a sair os personagens principais e tcharari, aí eles voltam para fazer umas participações depois. Tem muita série que acontece isso, né? Tem Smallville também teve isso. Smallville. Smallville eu quitei a série, eu não consegui ir muito longe, eu assisti só naquela época mesmo. Mas One Tree Hill eu maratonei esses dias e acontece, você vê que perde o fôlego lá na frente. Outras séries que acontece isso, o próprio Vampire Diaries também, Diários do Vampiro lá, a protagonista, que é a Helena, a atriz, ela não quer, ela simplesmente não queria mais ser a Helena, ela não queria mais fazer a série e aí saiu. Aí você fala, mano, como que você continua também uma série que é pautada num livro, nesse caso, principalmente que é pautada numa história que já existe, que é do livro, e como que você continua essa série? Sabe assim? Não tem como. Mas aí sim, também, é outra que deram uma explicação lá para ela sair de cena, e depois ela volta lá no final para fazer uma participação, para encerrar a história, e a série até termina diferente do livro, né? Até o contexto romântico ali é diferente do livro. Mas eu gostei, assim, continuei assistindo e gostei. Outra série que eu gosto muito, aconteceu isso também, é do That Seventh Show,
que o personagem principal também sai da série, depois acho que volta só para fazer participação no final da série. E a última temporada eu falei, nossa, que desnecessária, muito desnecessária, não gostei. Então é isso, que bom que The Big Bang Theory não seguiu para esse caminho e terminou na hora certa, porque acho que sem o Sheldon não ia mesmo, ele é a cola social mesmo do Ele é grupo. ele é o personagem ali central ali, né? O cara que basicamente muita gente assiste The Big Bang Theory por causa dele, É. né? Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Pra gente traçar aqui uma linha do tempo até chegar no seu canal, né? Uhum. Na sua parte de coleção. Queria primeiro saber, antes do canal, ali na sua infância, o que você curtia? Tanto, tipo, sei lá, assistir, ou então até mesmo os brinquedos da época que você gostava de colecionar? Ah, bom, brincar, assim, brinquedo eu tive de tudo, né? Bonecas, bebês, Barbie, Suzy, aqueles brinquedos de casinha também, tipo fogãozinho, Uhum. panelinha, brinquedo assim de médico, tudo. Eu acho que eu brinquei de tudo, até brinquedo de menino eu brincava, sabe? Bolinha de gude, bola, uns carrinhos. Brincava na rua também com os vizinhos da escola, da escola não, os vizinhos ali da rua, né? As vizinhas. Uhum. A gente brincava de, poxa, polícia e ladrão, pique-bandeira não, pique-bandeira era mais na escola. Sim. Mas andar de bicicleta, patins, tudo. Eu acho que tudo eu brinquei na infância. Desde brincadeiras com brinquedos mesmo, ou brincadeiras mais antigas, sei lá, peão, sabe? Então eu gostava de brincar de tudo mesmo. Ainda que Barbie e bonecas bebês, assim, eram sempre as brincadeiras que eu voltava sempre, né? Essas de casinha e tal, sempre eram as minhas favoritas. Agora, assistir, eu sempre assisti muito as fitas da Disney, com os desenhos da Disney, então as que eu Uhum. tinha Ariel, algumas eu não tinha o primeiro, por exemplo, eu não tinha a Bela e a Fera, eu tinha o Natal da Bela e a Fera, eu não tinha Aladdin, eu tinha o Retorno de Jafar. Ah, Mas eu muito assistia muito bom. disso, eu assistia muito essas fitas da Disney, colocava lá e deixava rolando enquanto eu tava brincando. Assistia muito desenho na televisão também, então fazia aquela maratona de TV Cultura, SBT e Globo, ficava migrando, até o canal Futura também, tinha o programa da Teca e tal, assistia tudo que tinha de desenho na televisão, eu ficava ali migrando para assistir. Aí na época dos desenhos de anime, que na época eu nem sabia que era anime, né? Era desenho. Foi saber que era anime lá no Band Kids, porque aquela apresentadora falava anime. Tipo, bem mais pra frente eu fiquei sabendo. Mas na época eu assistia tudo, todas essas modas de Pokémon, Digimon, Dragon Ball, tudo eu assistia, né? Na Eliana, na TV Globinho, e tudo que tinha na televisão mesmo. Gostava muito dos desenhos da TV Cultura, então Pequeno Urso, Rupert, gostava muito de assistir Castelo Rá-Tim-Bum, Mundo da Lua, Bigman. Aí mais pra frente passou de novo Anos Incríveis, assistia Anos Incríveis. Tudo, assim, não tem nem como eu falar, porque não é muito específico, não. Eu ficava migrando Sim. de todos os canais, e até a noite, né? Aí chegava a noite e ia no SBT. Porque daí tinha Chiquititas e tinha o Cruz, né? Sim, Disney nossa, o Club. Disney Crush, E eu, nossa. como eu não tinha TV a cabo, eu sempre ficava migrando esses programas nos horários que tinham essas emissoras a hora que tinham os desenhos, né? Então eu assisti de tudo mesmo, desde manhã até a tarde, onde tinha desenho eu tava lá assistindo. É muito louco de imaginar que em uma determinada época a gente ligava a TV na TV aberta e tava passando tipo à noite desenho. Sim, exatamente isso. Tudo bem que hoje a galera assiste, eu particularmente prefiro hoje em dia que eu possa assistir o horário que eu quero, mas era muito legal você ter uma programação bacana, assim, tipo, para você assistir de noite. Eu adorava, tipo, a Manchete ou até mesmo o SBT quando passava o Cruz. Eu lembro de um programa
que passava na televisão, que não era bem um desenho animado, mas estava dentro do segmento que eu gostava, que era dos videogames, que era Hum. o programa do Hugo. Nossa, amava o programa do Hugo. É um clássico também, adorava o cenário do programa, que eles, né, tinha aquela época que era floresta, assim. Uhum. Eu era muito criança, porque isso daí é meados do quê? 95, 96? É por aí. 97? Eu era, acho que as primeiras lembranças, assim, que eu tenho de programa infantil deve estar nessas faixas aí. Isso, o programa da Angélica e tal. E, nossa, mas o programa do Hugo era legal. Você já conseguiu ligar e jogar no programa? Não, nem telefone em casa eu tinha nessa época. Não, tentei ligar uma vez, dei um migué na minha mãe, perguntei, mãe, o Uhum. que tem que colocar aqui nesse XX? Eu acho que era o DDD que colocava, né? Era Sim. 0XX, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu perguntei pra minha mãe despreocupadamente, mãe, o que coloca nesse XX? Aí ela, é o número tal. Aí um belo dia peguei o telefone, digitei o telefone que tava na televisão e pus o número que a minha mãe falou, né? Aí eu consegui ligar no programa do Hugo, mas não para participar ao vivo, porque acho que era muito Era difícil você muita conseguir. gente. Mas eu conseguia chegar naquela parte que ele, para você escutar umas historinhas, que ele contava umas Uhum. historinhas por telefone. Aí eu ficava lá escutando até o momento que a minha mãe viu, o que você tá ligando aí? Pegou o telefone na minha mão. Eu não quero nem imaginar o quanto que veio de valor na conta aquele mês. Nossa. Mas foi bem pouco, assim. Não acho que eu não consegui escutar nenhuma historinha inteira. Mas o sonho era ter conseguido jogar ali na televisão. Eu depois, com a internet, né, foi que eu fui saber que existia essa vibe do pessoal ligar pra lá e não conseguir. E que era muito difícil, né? Eu, quando eu era moleque, eu pensava, tipo, na minha cabeça era só ligar e jogar, sabe? Eu também. Até o dia que eu liguei e, tipo, sabe? Não via. Era muita gente. E eu fico imaginando, porque assim, estamos falando de uma época analógica, Uhum. né? E as pessoas conseguiam, naquele tempo, jogar através do telefone. É claro que devia ter um delay danado para você conseguir Não. fazer isso. Dizem que Que era horrível. Não tinha. Nossa, era mais sorte do que habilidade no jogo, porque sim, era um delay absurdo, né? é porque eu vi aquilo ali, e eu naquela época eu já jogava videogame, eu já jogava Super Mario naquele tempo, né? Uhum. E aí eu olhava para aquilo e falava, mano, isso é muito fácil. Se eu pegar um negócio desse, eu tiro de letra. Era Mas, essa a sensação mesmo. mas eu fico imaginando hoje em dia, né? Hoje que a gente tem esse conhecimento a mais. Por exemplo, hoje estamos chegando numa época que você tem muito esses jogos em nuvem, os cloud games, né? Uhum. E mesmo esses, por mais que eu escuto muita galera falar bem, ainda tem casos, dependendo da sua conexão com a internet, funciona muito bem o delay de você apertar o botão e ter a resposta imediata, né? Sim. Então, fica imaginando aquela época como é que era aquilo, né? Ainda ficava o apresentador lá falando, aperte tal botão, aperte tal botão. Ele ficava dando uma ajuda ali, mas era difícil. Devia ser complicado mesmo. Você falou de videogame, me lembrei, você não tinha vontade de jogar o joguinho do Mundo da Lua, lá do Blisto? Sim, eu lembro que quando eu encontrei o Luciano Amaral a primeira vez, É. eu falei pra ele que, cara, onde é que a gente encontra aquele jogo do Blisto? Ele fala, cara, aquele ali só eu joguei. E é mesmo. E não é muito louco pensar, olha a qualidade de produção, né, da TV Cultura. Eles montarem, fazerem um joguinho só para televisão ali, só pro seriado, Sim. né? Você já olhou a estética daquele Blisto? Como é que é tipo, um pouco das fases que foram mostradas ali? Nossa, eu nunca parei para olhar. Eu olhava muito o videogame em si, o controle, que eu sei Uhum. que acho que é baseado num videogame que existiu, mas eles pintaram, né? Eu É, acho eu que eles acho que talvez. inverteram o controle e pintaram, se eu não me engano. Era aqueles Nintendinho clone que tinha aí. O Sr. Wilson tem um monte aí que eu imagino, né? Deve ser alguma coisa assim, eu não vou lembrar agora, a memória falha, mas eu precisava realmente, eventualmente, parar para assistir Mundo da Lua e olhar É aquela, porque aquelas fases.
se você prestar atenção, toda a estética é baseada no Super Mario. Sim. Deve Tudo ser, ali. né? Porque é o que Tipo, bombava, né? era o cano, tinha um formato diferente, mas era o cano, tava lá. O próprio Blisto, né? Ele tinha um uniforme muito similar ao O do Super Mario. bigode do Blisto também. Sim, e Total. o final da fase teve um episódio que ele zerou o Blisto, Hum. né? E o final é o mesmo estilo do final do Super Mario Bros 3. Hum. Easter eggs ali, gente, ó. Referências. Mas eu tô falando isso aqui, mas quando eu era moleque, eu assistia, eu não prestava atenção nisso aí. Eu fui Não, eu ver também isso aí não. depois na internet, o pessoal fazendo essas associações aí. Que, se você procurar por isso no YouTube, tem uma galera que já fez alguns conteúdos lá e mostra. É bem assim, tipo, eles queriam pegar o Super Mario da época e trazer lá, só que eles não podiam usar a marca Mario, né? Aham. Porque, enfim, é da direito autoral, mas eles fizeram algo parecido ali. Sim, e casou muito bem, tanto é que todo mundo queria saber que jogo era esse para jogar também, né. Eu falava, pô, eu colocava ali, tipo, os jogos que eu queria comprar na época, né? E eu sempre colocava o jogo do Blisto. Claro que eu nunca achei, mas na minha mente aquele jogo existia. Nunca, mas é depois que eu fui descobrindo, um jogo criado pro seriado. As coisas que a gente aprende quando a gente é moleque. Não, coisa que a gente nem se dá conta, né, quando é que nem a questão dos passarinhos do Castelo rá que Uhum. a gente não se dá conta que cada passarinho é um instrumentista diferente, né. A gente sempre acha que é o mesmo passarinho que tá tocando todos aqueles instrumentos. E aí depois você vai ver que, por exemplo, para o das cordas é um cara, para os instrumentos tal é outro cara. E aí quando você é criança você não percebe nada disso, né? Você nem tá nem aí para isso. E sabe que às vezes eu fico escutando assistindo podcast de gente dos atores de Castelo rá tim né? E eles contando como era aqueles tempos de gravação e tudo mais. E a gente tem aquela ideia de que, tipo, é todo mundo junto ali, todo mundo interagindo com o outro, né? E claro, entre eles sim, eles estão interagindo. Uhum, Mas muita cena que era aquelas cenas externas, o lustre do castelo, o Tibio Perônio, que eram coisas externas, uhum. aquilo ali, muitos deles, os principais ali, nem interagiam com eles, porque aquilo era gravado fora parte. É. Não, acho que até pra porque o cenário também é diferente, né, não tem por que gravar tudo junto, a não ser daí quando tinha aqueles episódios especiais, né, que o Silvio Sim, Perônio ia para o castelo e tal, eles se encontravam. Era sempre os meus favoritos desses episódios que eles se encontravam com os outros. o crossover com Gloob Gloob. Nossa, eu estava na ponta da língua, eu ia falar isso. Também é um dos meus favoritos, o castelo, é nesse que o castelo ele vai para o fundo do mar, né? Isso. Nossa, esse daí que é o de praia e tal, eu morria de vontade de montar uma praia na sala de casa também. E eu tava vendo esses dias um podcast com o Cássio, que fez o Nino, né? O ator que Hum. fez o Nino. E ele falou que desse episódio ele só lembra de tá fazendo um certo movimento num chroma key absurdo. Tipo, toda a magia que a gente tem, os caras lá tá tipo, beleza, a gente tava lá se ferrando pra fazer a parada. Tinha que imaginação, né? Tinha que ter muita imaginação para depois os caras colocarem mesmo as imagens. Nossa, era muito louco. Castelo rá tim foi um sucesso muito. É um sucesso que está aí até os dias de hoje, né? Mas foi uma coisa, pelo que eu vi, muito por acaso. Né? Os caras gravaram tudo. Depois que eles gravaram. E nada foi ao ar enquanto estava sendo gravado. Ah, é verdade, é verdade. E aí, depois disso, é que eles lançaram isso no ar. E o negócio foi um sucesso e pegou todo mundo de surpresa. Uhum, Nem eles esperavam isso, né? Tanto que algumas pessoas às vezes ligavam lá porque queria conhecer o cenário do Castelo do Timbu e falavam, não, já foi desmontado há muito tempo. uhum. E é uma aposta muito grande, né? Porque pensou se não dava certo? Tipo, eles vinham de uma grande produção, as pessoas que estavam ali eram pessoas que já tinham feito antes o rá tim né? Que veio Aham. antes do Castelo. O rá e o Eles Mundo da Lua, né? Também. Mundo da Lua. Só que eles imaginavam que iam ter um sucesso, só que eles não sabiam que ia ter esse sucesso todo que teve. Aham. Né? Pegaram eles muito de surpresa. Mas
Faz parte, o audiovisual tem dessas mesmo. Ah, eu acho incrível até hoje o Castelo Rá-Tim-Bum. Quando eu lembro que muita coisa, quando eu vi na escola depois, que são de poesia, pintores, muita coisa de arte, assim, eu sempre associava o Castelo Rá-Tim-Bum, sabe? Assim, esse pintor, Salvador Dalí, eu lembro o episódio que eles olham lá dentro do negócio e mostra essa obra do Salvador Dalí, esse poema de Mário Quintana, e não sei o quê, sabe, assim, e aí a gente vê o quão rico é a obra, né? Que é um programa infantil, mas que, caramba, como ensinava. A gente não percebia que estava aprendendo alguma coisa, mas era muito forte nesse ensinamento, né, cultural e artístico, e as histórias também que a Morgana contava, que são histórias. São histórias. São Sim. histórias. Então é muito legal e ver que até hoje, se botar uma criança para assistir, ainda tem muito proveito disso, né? Infelizmente tá tudo no YouTube, no canal oficial. Ainda bem, porque tem que preservar e tem que deixar público para as gerações ter acesso, né? Eu sou dessa opinião. Com certeza. E a TV Cultura ela tinha muito isso na época. Os desenhos delas, todos, sempre passava uma mensagem, sempre tentava ensinar alguma coisa. Era sempre algo muito voltado para a educação. Por mais que tivesse uma historinha de ficção ali dentro, mas a mensagem final era sempre com o propósito de educar algo. Adorava, faz falta para os dias de hoje. Eu sei que hoje em dia a gente Faz. tem outros tipos de conteúdos que tentam fazer a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Eu não acho a mesma coisa. Eu vejo alguns conteúdos assim que eu falo, nossa, mas fala com a criança de uma maneira muito gugu dadá, né? Tipo, É, nhe. E parece que esses programas, claro, se você ficar também com a mente muito fechadona, você vai perceber que é lúdico demais, às vezes, para adulto. sim. Mas era um lúdico que eu não sei, falava com a criança de uma maneira não rebaixando ela intelectualmente, né? Respeitava a criança. Respeitava a criança e falava. Por isso que eu falo, é uma linguagem assim, você é adulto, você assiste, tirando ali a parte lúdica, mano, você assiste de boa. Não é ruim de assistir. E então eu acho que contribuía bastante. Não era uma coisa assim, ai, muita musiquinha, Gugu Dadá e tal. A gente tinha o Teletubbies para isso. Acho que, Uhum. né, quando a gente pensa naquela época, o que era mais nessa pegada, Teletubbies. Aí era uma coisa até mais infantil. Mas esses outros programas era muito uma linguagem que conversa com o adulto também. Eu acho que é aí que tá a riqueza da obra, né? Eu acho que era uma coisa que estava dentro do nosso dia a dia. Por exemplo, que um outro que eu adorava muito, que era o Cocoricó, né? Cocoricó, E, maravilhoso. e as primeiras temporadas, você vai lembrar também, né? Era algo parecido com o que eu fazia, né? Tipo, a galera lá se reunia, fazia aquelas brincadeiras, mas o que eles faziam? Eles paravam para ver desenho, que era o que a gente fazia também. E Uhum. isso era muito legal. Era tipo, você traz algo da nossa realidade para dentro daquela história. Sim, porque tem a identificação, né? Isso é Sim, muito legal. depois eu não vi. Cocoricó teve não sei quantas temporadas depois que eu já tava adulto, eu não acabei não acompanhando, mas eu sei que mudou bastante também. Mudou, ampliou, né? Ampliou os personagens, o cenário. Ficou muito bonito. Tudo é que nem você também. Eu já não acompanhava, já era um pouquinho maior. Mas eu sempre achei muito legal. Você está ouvindo Spidercast. o podcast de cultura geek. Agora me diga uma coisa. Quando foi que você decidiu montar o seu canal? O meu canal foi. Bom, eu sempre assisti YouTube, né? Uhum. Desde ali dos primórdios, na era. Na era, como a gente vai falar, pré-histórica. Sim. E achava muito legal a parte das pessoas que faziam vlogs e tudo mais. Na verdade, assistia muito YouTube. Eu acho que eu comecei a assistir o YouTube por causa de stand-up. Foi por Hum. causa disso. Porque eu vi stand-up no programa do Jô Soares. Aí eu fui procurar mais a respeito na internet, caí no YouTube para ver vídeo. E aí assistia lá os stand-ups
dos humoristas. Então, Diogo Portugal, Oscar Filho e tal. Aí assistia os Barbichas, nisso acabei caindo no Improvável, então assistia muitos Barbichas, sempre essa parte de humor. Uhum. E daí começou o pessoal também fazer os vlogs, coisas pessoais, ou de viagem, ou mostrando as coisas, e eu fui acompanhando. Então, desde a criação do YouTube, eu sempre fui assistindo. E em certo momento, eu acho que, bom, da nossa geração, a gente sempre passa pela cabeça, pô, queria ter um canal, Uhum. né? Queria mostrar as coisas. Eu brinco que quando eu era criança, eu queria ir no Raul Gil. Embora eu não Aham. tivesse talento para nada, eu queria ir no Raul Gil, ser uma Maísa, por exemplo, sabe? Só falar coisas. Mas nunca rolou. Nunca rolou, nunca deu. Então eu vou falar assim, vou fazer coisa no YouTube. E aí, em 2016, aí eu já tava namorando o Wilson e tal. E aí, como ele já tava no meio, envolvido com o YouTube, ele falou: você quer montar um canal? Acho que é legal, vamos montar. Então, daí ele me ajudou. E a ideia partiu porque eu assistia vídeos não, eu gostava de comprar, sempre gostei de comprar coisa pela internet. Só que me dava agonia de comprar coisa sem ver a coisa, como ela era. Sim. E aí eu ia procurar na onde para ver se tinha vídeo a respeito? No YouTube. E nem sempre as pessoas mostravam itens que eu queria ver ou coisas do item que eu queria ver, né? Do jeito que eu queria ver. Então a ideia era, eu quero criar um canal para mostrar as coisas que eu compro desse universo geek, nerd aí que a gente tá inserido e mostrar as coisas, fazer minha review, falar o que eu acho, se compensa ou não comprar, para ajudar as outras pessoas se elas querem adquirir aquilo também. E atrelado a isso tinha a questão dos brindes do McDonald's, porque também eu sempre gostei de comprar, embora eu nunca fui de comprar a coleção inteira, né? Não tinha condições de comprar inteira. Mas um brinquedo ou outro das coleções eu acabava comprando. E aí, atrelado a isso também, eu falava, então eu vou fazer review dos brindes do McDonald's para outros colecionadores como eu saber se vale a pena eles comprarem ou não. E foi isso, foi assim, foi nessa ideia que eu quis montar o meu canal. E aí o Wilson me ajudou, né? Que ele já sabia como e gravar, até eu gravava na casa dele e tal. E essa foi a ideia mesmo, como se fosse um guia de compras das tolices que eu compro. É, e isso aí era algo que aqui no Brasil eu não lembro se eu vi alguém fazendo antes de você. Ou pode até ser que tenha, mas eu não me lembro. Eu acho que tem. Não sei se do jeito que eu faço, mas acho que sempre foi de uma maneira mais rústica, né? Uhum. Só liga a câmera e mostra. Aí eu quis fazer uma coisa diferente, que Sim. é com edição e uma pitada ali que eu tento botar humor, E né? um pouco Então, mais de detalhe também, né? para ficar um negócio um pouco diferente, porque é um mar muito grande, né? Então você Uhum. tem que se destacar fazendo de uma maneira diferente. E aí eu sempre boto aquela coisa, o que eu gostaria de assistir. Então eu produzo uma coisa que eu gostaria de assistir. Eu me lembro, você me lembrou agora, tem a ver, mas não tem muito a ver, mas me lembrou um pouco o que eu penso às vezes quando eu vejo review de produto na Amazon, né? Você vai ver os reviews gringos, né? Os caras realmente, tipo, eles destrincham lá o produto, eles falam o que, que Uhum. tem de bom, o que, que tem de ruim. Aí você vai nos brasileiros, tá lá o brasileiro falando, muito bom, chegou muito bem embalado. É bem Falo, isso. pô, cara, que bom que chegou embalado pra você. Eu quero saber Ou que. só comenta para reclamar. Quando vê alguma coisa errada, aí Ah, aí comenta reclama. negativamente. Mas realmente, a Amazon gringa, você vai ver o pessoal põe foto, faz uma baita análise e tal. É bom. Às vezes, se você quiser comprar algum produto e não tem uma review boa, tenta acessar o site americano, que você vai conseguir umas reviews bem legais nos comentários. Nesse meio tempo que você tá com o canal, você falou que criou ele em 2016, foi isso? Isso, Já estamos aí com 7 anos de canal, é né? isso.
que você considera assim ser o principal desafio para manter esse canal, esse segmento de conteúdo nos dias de hoje? E ao longo do tempo enquanto você tinha o canal? Ai, tem vários obstáculos, assim, que a gente vai encontrando no caminho, né. Mas eu acho que o mesmo desafio para mim eu acho que o pessoal que produz conteúdo de jogo, série, lançamentos em geral vai entender, que é a corrida contra o tempo, né. Então, Hum, por exemplo, você é a novidade. Hoje em dia é tudo muito rápido, é tudo muito instantâneo, ainda mais agora com os vídeos curtos, lança-se algo no mesmo dia, não é nem no dia seguinte, é no mesmo dia já tem uma review, já tem uma informação, já tem uma imagem, já tem tudo. Então acho que a maior dificuldade sempre é correr contra o tempo para lançar o seu conteúdo e ele não estar defasado, sabe? Do tipo hum. assim, ninguém mais vai querer ver esse vídeo porque todo mundo já viu sobre esse produto, né? Sobre essa coisa, sobre essa série, esse filme. E eu acho que é isso. Esse é o maior obstáculo mesmo. Tem outros, é Nesse. claro, tipo, né, às vezes você comprar as coisas, gasta um dinheiro e Uhum. tal, mas isso você vai equilibrando, ou trabalhando em outra coisa, ou tudo dá um jeito. Mas a corrida contra o tempo para produzir o negócio ali e ser novidade, eu acho que essa é a maior o maior obstáculo mesmo. Nesse segmento de conteúdo, tem aquela questão de da pessoa receber o produto antes do lançamento dele, ter que cumprir embargo ou coisa do tipo, ou não existe isso? No caso de brindes de fast food, por exemplo, É, brindes de fast food ou outro tipo de produto que você faz review. então, eu não sei porque eu acho que eu nunca recebi antes, que eu me Hum. lembre, nunca recebi. Já foram pouquíssimas vezes que eu recebi algo. Por exemplo, agora, graças a Deus, eu recebi a do The Big Bang Theory do Bob's, Verdade, né? até comentei no Twitter lá. Foi uma vitória, uma alegria. Eu devo isso também ao pessoal que me segue no Twitter, os amigos do Twitter, que me ajudaram a chamar a atenção do Bob's. Mas assim, a coleção já lançou há um mês, eu já não tenho mais o fator Uhum. novidade, né? Se parar para pensar, eu vou postar mesmo porque é uma coisa que eu gosto muito, mas é um vídeo mesmo feito por gostar da coisa, né? Sim. Não é questão, não dá para pensar em views, não dá para pensar em retorno financeiro nenhum com isso, né? É amor à arte aí que a gente põe. Uhum. Mas eu acho que não recebe, viu? Até onde eu sei, não recebe antes. Eu sei que no segmento, por exemplo, de filmes, séries, pessoal que vai em cabine de imprensa, isso existe, né? Isso você tem Sim, acesso, sim. jogos, você tem acesso antes, você tem um embargo, mas tudo isso é avisado antes. Eu nunca tive essa questão de você não pode mostrar o seu vídeo desse brinde antes. Que eu me lembre, tá? Não teve. E é aquela coisa. Inclusive, a gente fica até meio cabreiro aí com o pessoal que lança o conteúdo, às vezes, uma semana antes, 2 semanas antes, porque a gente é aquela eterna pergunta: como? Como? É, por isso que eu perguntei, né? Se existe esse tipo de trabalho dentro desse segmento de conteúdo, né? Eu acredito que oficialmente não. Existe o jeitinho brasileiro. Existe o Hum, pessoal. Eu conheço uma pessoa que conhece uma pessoa e eu tenho acesso a isso antecipado. E entendi. eu acho que rola isso, tá? Porque já tive contatos com agências que fazem essa ligação, né, influenciador e marca, e já me falaram que não parte deles, eles nem Uhum. sabem como que as pessoas têm o acesso, sabe? Porque eu acho que assim, receber antes, talvez um release, assim, um resumo. A próxima Sim. coleção vai ser tal, que manda talvez para blogs, né? Também mídia especializada. Mas receber os brinquedos, eu acho que é muito ou perto do lançamento, ou no dia, sabe? Não tem isso, não. E no meu caso, quando eu recebi também muito depois, quase no final da promoção. Então, infelizmente não tem ainda essa facilitação aí.
Ah, entendi. A gente fala dessas questões de dificuldades, às vezes, para conseguir os produtos, para poder produzir um material bacana, né? Uhum. Inclusive, você recebeu agora do The Big Bang Theory. Parabéns, porque é uma vitória, é uma coisa que você merece. Você tá aí Muito. há Ah, anos, obrigada. você tá aí há anos fazendo conteúdo tão bacana, né? E é legal quando você tem esse reconhecimento. E até puxa aqui o gancho, né, para falarmos de uma situação. Você passou por um caso agora esse ano, né? Que foi, se eu não me engano, com o Habib's, com um brinde que você comprou. Não foi isso? Foi um pequeno infortúnio, né? Nesse caso, não passei nem por ser criadora de conteúdo, como Você foi como consumidora. cliente. Como cliente, eu passei por esse problema de comprar os brindes pelo aplicativo lá de comida e não conseguirem entrar em contato comigo, porque na verdade, assim, eu tava tomando banho, né? Então, eu acho que eles me ligaram, alguma coisa assim, mas eu não consegui atender porque eu tava tomando banho, justamente para já tentar me preparar para gravar alguma coisa, para dessa Uhum. vez eu conseguir ser rápida. Mas aí não conseguiram, tal, na hora de entregar o pedido, trouxeram a comida, mas não tinha o brinde. E aí eu acreditei que chegaria e a moça falou, foi bem assim, a moça falou, não tem, acabou, o que eu já achei estranho, porque fazia 2 dias que a promoção tinha começado, não desmerecendo Uhum. o Sonic, mas não acho que, ainda mais morando aqui na cidade do interior, não acho que ia terminar tão cedo assim, né, os brindes. Era uma coleção do Sonic. Quatro bonecos do Sonic. E Legal. aí ela falou, não tem mais, esgotou, mas vai chegar mais, você quer esperar para receber? Tal dia eu te entrego, na sexta-feira eu te entrego. Tá bom. Eu falei assim, pra que eu vou fazer o transtorno de cancelar o pedido, pedir reembolso, blá, 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 sendo que eu só quero o brinquedo, né, pra Uhum. gravar. E daí foi passando, 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 nada de chegar, nada de chegar. Não sei nem se chegou essa coleção aqui no Habib's daqui, não quis entrar muito em detalhes, a moça só falava que estava com problema de distribuição. E eu até acredito nisso, realmente. Talvez eles não sabiam que ia ser tanto sucesso assim os bonequinhos e não deu Uhum. uma distribuição correta. Então foi uma falha na logística deles. E Sim. eu fui passando. Aí, o que me deixou um pouco pistola foi que falaram: a gente tentou contato telefônico e você não atendeu, e é isso, né? Aí eu fico pensando, tá, é isso. Eles ligaram, eu não atendi, porque nesse caso eu estava tomando banho, ou nos outros dias, porque é número desconhecido e eu não atendi, e vai ficar por isso mesmo. Dane-se se eu paguei. Não, então foi isso, a desculpa deles. Mas eu penso, pô, tem e-mail, tem WhatsApp, tem SMS, tem carta. No pior das hipóteses, tem telegrama, sabe? Manda um telegrama, qualquer coisa. Ou já faz o seguinte, não vai ter, pum, cancela, devolve o dinheiro, estorna o dinheiro e acabou. Eu ia ver que chegou um dinheiro ali e falar, tá, é o valor dos bonecos. Ou eu ia tentar comprar de novo, ou ia ficar por isso mesmo. Mas não, só não. A gente não conseguiu contato telefônico e é isso aí. E eu esperando os bonecos há mais de um mês. Aí eu dei uma pequena pistolada, postei no Twitter. O pessoal também me ajudou a chamar a atenção do Habib's e tal. Aí, com muito custo, muitas mensagens, passei meus dados trocentas vezes para a pessoa que fica, a pessoa ou o bot que fica na Uhum. DM. Aí, com muito custo, consegui aí entrar em contato comigo, a moça que responsável pelo marketing, que daí ficou sabendo do caso, e aí me mandou o kitzinho, né? Porque o que me deixou estressada mais ainda foi quando eu tava nessa luta já há quase um mês tentando receber os bonecos e outros influenciadores recebendo o press kit dos 4 bonequinhos na caixinha, bonitinho, blá blá blá, né? Aí, desculpa, né, gente, mas ninguém tem sangue de barata, né? A gente já leva uma facadinha por não receber as coisas para poder fazer o conteúdo. Aí, quando você paga e não recebe, isso fere um pouco a nossa moral, Sim. nosso âmago. Aí não tinha como ficar quieta mesmo, né? Mas se É a resolveu, questão graças do. a Deus se resolveu. Uh, Passei uma régua nesse problema com a Habib's, não tem problema, zeramos isso, daqui para frente é outra história, né? Mas foi um pequeno, um episódio chatinho aí que eu passei.
Ainda bem que a conclusão dele deu tudo certo no final, você recebeu os bonecos, né? Então, É, isso por isso que eu falei isso, eu estou mais feliz, porque pelo menos teve um final feliz, né. mas às vezes esse tipo de coisa, nenhum de nós estamos livres de acontecer conosco, né? E infelizmente, tem muita empresa que às vezes ela não tem aquela estrutura legal para lidar com determinados problemas, né? Principalmente quando é um problema às vezes muito específico também. É. E às vezes até bobo também, né. Às vezes eu paro pra pensar: "Meu, é fútil, é futilidade até de certa ótica, né, se você parar pra pensar". Mas, é o trampo, nesse caso é o meu trampo, né. Eu tentar fazer reviews para as pessoas, porque volta na ideia inicial do canal. Não estou mostrando por nada. A minha intenção de mostrar alguma coisa sempre é para ajudar as outras pessoas, se elas querem ou não comprar também. Sem ter que ir lá comprar e se decepcionar e tal. Não, ela vê e fala: ah, legal, vou comprar. Ou não, não vale a pena, não vou comprar. Basicamente o mesmo tipo de trabalho que a galera que trabalha com jogos também faz, né? Tipo, ela quando faz uma análise de um jogo, é justamente por conta disso. É para as pessoas Sim, ir lá e ver se aquilo vale a pena ser sim, consumido, se vale a pena seu dinheiro, né? Ainda mais hoje em dia que é tudo muito caro. A gente tá falando do Kinder Ovo no começo do episódio, né? Eu imagino que qualquer brinde hoje em dia que você vai comprar, por mais barato que seja, isso vai ter um custo, de certa forma, elevado para os padrões de hoje em dia, né? Principalmente em tempos de crise, como foi os que a gente passou por aí, e ainda está passando, de certa forma. é. Não, nesse meio tempo mesmo, desde quando eu criei o canal, o valor dos brindes, à parte, unitário, aumentou. Esses dias eu fui ver um vídeo meu do começo do canal e eu falei: "Nossa, era esse o preço? E tá esse preço agora? Olha a inflação aqui em 7 anos". É o registro fiel da inflação, né, dos últimos anos. Tem um custo, por isso que eu falo, a intenção é essa, a intenção é, poxa, é o rico dinheirinho suado nosso de cada dia, né? Vale a pena você gastar o seu tempo, seu dinheiro com determinado jogo, determinada coisa? E é o papel da pessoa que faz review é mostrar para a pessoa se vale a pena ou não, para ela poupar o tempo dela. A gente, como fala assim, a gente já é cobaia para Uhum, você não ter perder seu tempo sendo, entendeu? exatamente. Qual foi, assim, tipo, o brinde que você lembra, assim, na cabeça que mais te decepcionou? Os da DreamWorks, né? Que é o recente também, que é do Shrek e companhia. Uhum. Que quando lançou a coleção DreamWorks, que era ali o título da coleção, lá fora eram uns bonequinhos que vinham dentro de uns estojinhos, que era a cabeça do personagem. Aí eu Hum. falei, pô, que legal se essa coleção vier para cá, bacaninha, né? Aí na hora que chegou a coleção aqui para nós, não era essa versão da coleção, é a versão de papel, que também foi lançada em outros países que estão aí com leis contra brinquedos de fast food de plástico, né? E aí eu fiquei decepcionada pra caramba. Porque quando a gente sabe que universalmente, né, em todos os países, determinada coleção, e essa coleção é chinfrinha, é de papel e tudo mais, a gente fica meio que, como fala, como fala? Formado, né? É, conformado. A gente fala, tudo bem, essa é a coleção, beleza. Agora, quando a gente vê que o amiguinho em outro país lá, o amiguinho, ganhou no lanche um brinquedo da horinha e você ganhou papel, aí a gente fica frustrado. Então, acho que foi isso. Foi esse da DreamWorks, que a gente espera. Eu falo a gente porque não só eu, mas outros criadores de conteúdos do meio ou outros colecionadores já estavam de olho nessa coleção da DreamWorks que saiu lá fora. E aí, a hora que chegou o papel aqui pra gente, todo mundo ficou decepcionado. Então, essa foi a maior, com certeza. Ah, legal. Você falou uma parada aí que me veio aqui à cabeça, né? De primeiro, hoje a gente tem o Kinder Ovo ainda por aí no mercado. Meio caro, mas tá aí no mercado, né? Uhum, Mas diminuiu muito essa coisa do brinde, né? Antes a gente, sei lá, era balinha que vinha com figurinha, uhum. era salgadinho que vinha com tazo. E Bons essas coisas, tempos. bons tempos. E com o tempo eu fui descobrir que muito disso ter sumido é por conta de leis que considera isso venda casada. Sim, sim.
É isso mesmo. Porque É, diz que induz, né? Por exemplo, induz a criança a querer consumir alimentos não saudáveis. Porque, sim, convenhamos, gente, a gente ama salgadinho, mas não é um negócio legal para ter na sua alimentação todo dia. não. E aí falam que né? E aí induz a criança a querer comer muito desses alimentos não legais, não bacanas para o organismo, só por causa do brinde. E é verdade, eu não discordo. A gente foi isso. Quanto salgadinho a gente comeu para poder pegar tazo? Nossa, e balinha de chiclete que vinha com figurinha de Pokémon ali, né? Naquela época Sim, ali. Tipo, dane-se a balinha, dane-se o chiclete. A gente, sei lá, a gente consumia, mas o negócio era figurinha. é. Não, tinha época, tipo, coloca 5 chicletes na boca, porque eu quero a figurinha, entendeu? É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. E assim, quando você para analisar, eu não acho que seja. É triste pro colecionismo, mas tem o Sim, seu fundamento, né? Tem sua ideia tem. disso. Aquela ideia da propaganda também na televisão, que basicamente matou qualquer tipo de programa infantil hoje em dia, né? Mas tem o seu sentido também, né? Que é aquela coisa da criança não ficar exposta a um monte de coisa que ela não pode consumir, né? Antigamente via um monte de coisa na televisão, então eu tava assistindo lá desenho e do nada vinha aqueles brinquedos lá da Estrela, de um É. monte de marca, tipo, eu nunca nem cheguei perto de ter aquilo ali. Hot Wheels, Barbie, tudo, né? Mac, Max Max Steel. Steel. Eu vi aquilo na televisão assim de longe, eu olhava aquilo, ó, legal. Um que assim até hoje, eu comentei isso no episódio quando veio o Zé Vitor aqui, mas um que até hoje eu queria ter, mas é muito caro, né? E é um valor que eu não estou disposto a pagar, mas que se eu pudesse eu teria, era o Buzz Lightyear, o original. Hum, O- pode Aquele crer. ali, quando eu vi na época, quando eu era moleque, aquele Buzz Lightyear, eu fiquei maluco. Eu tenho aqui na coleção, mas ele não é meu. Ele não é meu, né? Ele está É do junto. Wilson, né? É do Wilson. É que eu limpei ele, deixei ele bonitão e ganhei o direito de colocar ele junto com a galera da Disney aqui, né? Uhum. Mas é dele. E aí, acho que. Não sei nem se foi. Acho que foi o Fresh que teve quando criança que ganhou. Ou foi ele? Eu não sei ao certo. Mas os dois talvez tenham ganhado junto. Mas todos esses brinquedos do Toy Story, né? Não só o Buzz, mas todos eles eram muito maneiros. Mas também devia ser bem caro. Hoje eu. A última vez que eu vi, eu não sei quanto é que tá hoje, mas a última vez que eu vi um Buzz Lightyear desse aí era uns R$ 1.000. Ah, principalmente se for original Disney e se fizer realmente tudo que o boneco do desenho faz, Uhum. ele nessa faixa mesmo. Tem os Esse aí modelos mais tinha. simples, né? Mas daí você não quer. A gente quer o negócio fiel da animação, né? A gente quer o que solta a luzinha, que tem as falas, que É, abre as asas, essas coisas. E realmente era muito caro, mas era muito bem feito, era muito fiel à animação 3D. sim. E no caso do Toy Story, é um prato cheio, né? Poxa, se é uma animação sobre brinquedos. Se o brinquedo não for fiel ao brinquedo da animação, que graça, né? Tem. Eu acho que a parte da graça do negócio é essa, né? Você poder ter os brinquedos iguais aos brinquedos da animação. É basicamente tipo o ideal de quem coleciona, né? Quer Aham. ter um negócio igual. E como é uma animação 3D, não era algo muito difícil de você chegar e ter tipo igualzinho, né? Era É, muito fácil. Então, e hoje em dia principalmente, né? Mas quem sabe um dia aí, quem sabe um dia fica mais acessível. Vai saber. é. Às vezes uma promoção, ou aquela coisa, né? Sempre existirá o crédito também. E a perder de vista. Crédito a perder de vistas. Essa frase, ó. Crédito a perder de vista, às vezes acontece e é necessário para alguns casos. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Quero agradecer aqui mais uma vez a sua presença aqui no Spidercast. Você ter reservado esse tempinho para vir bater esse papo comigo. Espero que para ti tenha sido uma boa experiência, como foi para mim. E eu vou deixar agora aqui o microfone aberto para você fazer a sua divulgação. Onde a galera pode te encontrar nas redes sociais, onde a galera pode acessar seu trabalho. O microfone é seu. Opa!
Primeiro, obrigada pelo convite. É sempre bom bater um papo sobre essas coisas de nostalgia e, né, sobre coleções. E caramba, como passou rápido, passou muito rápido esse tempo. Pastor, já estamos aqui a 1h10. Olha só, né, o tempo passa quando a gente se diverte. Eu fico feliz. E, bom, quem quiser me acompanhar, eu tenho um canal no YouTube, é só procurar Coisa de Moriá. Eu falei Moriá, né, gente? Às vezes eu falei meu nome errado. Moriá, tá? Coisa de Moriá aqui no YouTube. No Instagram é Moriá Veles, no Twitter também, no TikTok também, estou em todas essas redes. Tem a página Coisa de Moriá lá no Facebook também. Não é uma página que é muito assim ativa, mas se quiser chegar lá também, bora lá. Eu sempre tô postando, sempre quando eu posto vídeo novo, eu aviso lá. E é esses lugares que você me encontra. Então eu tô bastante no Twitter, é um lugar mais fácil de você falar comigo, trocar uma ideia. E no Instagram é um lugar que geralmente eu deixo pra fazer mais a minha vida pessoal, então eu posto coisas mais do meu dia a dia, posto Doguinho, Wilson. Então, quem quiser conhecer, às vezes me conhecer melhor, é lá no Instagram. E é isso. Não, perfeito. E galera, vocês que nos escutaram até aqui, vou pedir para vocês, sigam a gente aqui no Spotify. Vamos ajudar a gente a continuar crescendo. Também estamos no YouTube, né? Depois que alcançamos o episódio 100, fomos para lá. Vocês falavam, não tem Spotify, não consigo acompanhar, o YouTube é melhor. Beleza, tá lá, agora não tem desculpa para não acompanhar. Então se inscrevam, deixem o seu like, ativem as notificações e também me sigam nas redes sociais, que é lá que eu posto todas as novidades do podcast. É lá que vocês também podem conversar comigo, trocar uma ideia. Carvalho_Alf, tanto no Instagram como no Twitter, é bem facinho de encontrar, beleza? E eu espero muito ver vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até lá! Tchau, tchau! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.